Continuar então a nossa série de mensagens e é bom estarmos juntos, sabem? Cada vez mais eu valorizo o estarmos juntos na igreja. Cada vez mais eu olho para o mundo e vejo as pessoas perdidas, pessoas que não conseguem descansar, pessoas que não têm paz nos seus corações, pessoas que não têm uma direção na sua vida. E muitas vezes encontramos isso até nas igrejas, muita gente que vai à igreja, mas não são transformadas por Jesus. Porque elas não vivem com Ele. Elas simplesmente aceitaram um conceito, que é ter Jesus, ter um amuleto. Jesus é mais do que um amuleto, Jesus é a vida. Jesus é mais do que o ar que respiramos. Jesus é tudo. Então muitas vezes na nossa vida, quando vem aqueles momentos de aperto, nós que temos Jesus, vivemos com Jesus, nós paramos e refletimos, este não é o caminho que eu devo ir, porque o Senhor está comigo. Então nós temos estado nesta série de mensagens sobre as parábolas da nossa vida e hoje vamos para a quarta e penúltima mensagem. Então o tema de hoje é quando Deus espera frutos. E vamos abrir em Lucas, capítulo 13, verso 6. E enquanto vocês abrem, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por este tempo na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Pai, nesta tarde eu oro pela vida de cada um que está aqui hoje. Eu oro para que Tu toques a nossa vida, Senhor. Tu sabes as dificuldades, os problemas, as angústias, as dores, mas também as alegrias, também as bênçãos. Tu conheces a nossa vida toda. Pai, nesta tarde eu oro para que Tu fales ao nosso coração, Senhor. Eu oro para que Tu me ajudes. Tu sabes, Senhor, as minhas limitações, o que vai no meu coração. Tu conheces tudo, Senhor. Eu oro para que sejam simplesmente um instrumento, Senhor, e que não seja por mim, seja por Ti, Senhor. Que não seja a minha capacidade, mas sejas Tu, seja o Teu Santo Espírito, Senhor. E que a palavra, Senhor, entre nos nossos corações como Tu desejas, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim em Lucas, capítulo 6, ao verso 9. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não der, depois a mandarás cortar. Até aqui. Então, quando nós olhamos para esta parábola muito simples, muito curta, mas que nos traz algumas lições para a nossa vida, o objetivo simplesmente esta palavra também é Deus a dizer que a aparência não basta. A aparência não basta. Não basta termos aparência, mas temos de ter fruto. Então Jesus, ele conta esta parábola logo após ele estar a dizer sobre ter uma conversa sobre conversa de julgamento e arrependimento. Aliás, no verso 5, Jesus diz, porque os fariseus estavam a falar sobre pessoas que morreram de formas muito impuras. E Jesus diz assim, sim, mas se vocês também não se arrependerem, também vocês todos também vão perecer. Então, o que Jesus estava a dizer assim, os outros estavam todos, viste os galileus que morreram, o Pilatos quando os matou, juntou o sangue deles com o sangue do sacrifício, já viste? Grande ofensa, e eles todos chocados, visto os outros, caiu uma torre, não sei o quê, ou seja, Jesus estava a olhar para eles, já visto o que aconteceu com os outros, e muitas vezes parecemos nós, não é? Jesus depois diz a resposta assim, olha, está bem, os outros morreram assim, é feio, mas se vocês não se arrependerem, da mesma forma vocês vão perecer. Então, a parábola, ela procura, lá está, acima de tudo dizer que as aparências não bastam. No fim das contas, é o fruto que vai dizer
onde nós estamos plantados. Onde nós estamos plantados. E, primeiro ponto, a figueira na vinha, privilégio e propósito. Na Bíblia, a figueira muitas vezes representa o povo de Israel. O povo de Deus, ela estava plantada em solo privilegiado, numa vinha, num lugar onde ela tem de estar, onde há o melhor sol. Ou seja, muitas vezes nós estamos plantados no melhor lugar e espera-se que esse lugar nos faça crescer, desenvolver. Há uma expectativa. E ele diz assim: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ocupa ainda terra inutilmente. Então Deus, Ele não planta à toa. Deus, quando nos planta num lugar, é com um propósito, é com um objetivo. Ele coloca-nos num lugar para gerar um fruto na nossa vida. E muitas vezes nós, quando estamos num lugar e nós estamos e entendam isto, o fruto que tu vais gerar, o fruto muitas vezes é para os outros. Porque há muita gente que entende assim: a minha vida é frutífera. Com o quê? Eu tenho um grande carro, tenho uma boa casa, não sei o quê. Sim, mas o fruto é para aumentar outros. É um fruto que se estende para os outros. Então, onde Ele nos coloca, Ele espera frutos. Ele espera um arrependimento genuíno. Uma mudança de vida. Um amor prático, obediência. Uma influência espiritual. Sabe o que é uma influência espiritual? Uma influência espiritual é quando a nossa vida espiritual afeta os outros à nossa volta. Não fica aquelas pessoas: mas eu tenho a minha própria relação com Deus. Sou eu e Deus. Não existe isso. Não existe isso. Tu dizes: não, mas eu e Deus nos entendemos. Mas és um cromo para os outros. És um touro ao pé dos outros. Ou seja, tu tens de ser uma influência espiritual em que a tua vida ela faz com que os outros vivam para Deus. Em que os outros: não, eu quero chegar mais perto de Deus. O problema é que nós temos a nossa influência não, mas sou eu e Deus. Sou eu e Deus, é só eu e Deus, é só eu e a minha relação com Deus. E isso não existe. Como figueiras da vinha temos recebido muito. Nós estamos ano após ano, vamos à igreja, semana a semana, e muitas vezes nós estamos a ser podados, estamos a ser trabalhados, pessoas nos confrontam, mas nós não queremos ser confrontados. Nós preferimos ir embora. Preferimos nos fechar, nós não dispomos. Somos uma figueira com cercas, em que ninguém trabalha. E depois também no fim, como Jesus disse: não te arrependeres, também vais perecer. Quando nós não dispomos, nós não estamos a ser expostos a um ambiente de poda. Nós não queremos. Eu durante muitos anos em que sou pastor, tive pessoas que me disseram isso. Porquê? Porque eu sou um pastor que eu quero ver as pessoas minimamente bem com o Senhor. Eu quero que as pessoas tenham uma vida com o Senhor. Eu quero que as pessoas tenham uma vida santificada. Eu quero que eles tenham uma vida purificada com o Senhor. Eu quero que eles tenham uma vida de entrega com o Senhor. É o meu trabalho enquanto pastor. O meu trabalho enquanto pastor não é encher este espaço, mas é discipular aqueles que vêm. É cuidar, é dizer: olha, isso não está certo, isso não é bom. E às vezes nós tentamos, vamos ajustando assim. Porquê? Porque eu sei que no tempo, vai haver um tempo em que Deus corta. Eu já vi isto acontecer, eu vi gente que não estava na igreja, gostavam de estar na igreja, mas depois quando Deus começou a querer podar, eles começaram a ficar desiludidos, desanimados com a igreja. Porquê? Porque não queriam mudar. Não queriam mudar, não queriam ser alvo, não queriam ser analisados pelo Senhor. É por isso que nós vemos há bocadinho em Coríntios que o Senhor disse: se vocês conseguissem se analisar, se olhar para vocês, se vocês conseguissem se examinar a vocês próprios, vocês conseguiriam, não seriam julgados. O
como é que nós não conseguimos nos examinar nós próprios? Porquê é que nós vamos ao médico? Porque precisamos que outra pessoa veja se nós estamos bem. Porquê é que nós fazemos exames? Porque precisamos que outra pessoa veja, precisamos ver, nós precisamos de outra pessoa que nos examine. Então nós precisamos disso, nós precisamos que outras pessoas nos examinem. Se eu me fecho, se eu me isolo, se eu não permito que as pessoas olhem para a minha vida, mas vão dizer coisas, e as pessoas às vezes vão dizer coisas que tu vais dizer, não faz sentido, mas às vezes pode não fazer sentido naquele momento, mas vai fazer. Às vezes há coisas que as pessoas às vezes vão dizer, nós achamos, não estamos a ver. É quando às vezes nós dizemos a pessoa diz assim, olha, como é que tu és? Eu sou muito paciente. Toda a gente sabe que a pessoa não é paciente, mas a pessoa acha que é paciente. Não é paciente. A pessoa é calma. Não é calma. Não é? Ou então a pessoa, eu sou calmo, eu também, eu sou calmo, tem dias. Eu sou calmo, tem dias. Há dias que eu não estou calmo, há dias que eu sou mais nervoso. Mas temos que nos conhecer, e conhecendo como? Lidando com outras pessoas. E criando um ambiente em que nos permitimos ser apontados. Olha, isso não está certo. Não está certo, porquê? Mas eu sou assim. Depois há pessoas que dizem, eu sou assim, nasci assim. Está bem, mas isso não está certo. Pronto, a pessoa vai ao Natal, eu vou ao Natal muitas vezes. Mas não estamos a podar-nos uns aos outros, estamos a cuidar. A ação de Jesus na nossa vida é uns com os outros. É por isso que muitas pessoas dizem assim, quando a pessoa diz assim, porquê é que nós vimos à igreja? As pessoas dizem, eu venho à igreja por causa de Deus. Eu vou à igreja por causa de Deus. Por causa de Deus, eu posso fazer muitas coisas. Ou ir à igreja, eu vou à igreja para estar com os meus irmãos, porque isso faz parte, sim, de um propósito de Deus, mas eu vou à igreja porque eu quero servir os meus irmãos. Eu faço parte de um corpo. Eu quero caminhar com esse corpo. Porque vamos dar o exemplo. Então, uma pessoa que está numa ilha deserta, que se converte, então a pessoa está sozinha, não é crente, porque não vai à igreja. Não funciona assim. Mas se nós estamos, nós nos envolvemos. E a igreja tem este fator de poda, em que nós somos moldados. Nós todos somos moldados. Todos nós vamos aprendendo. Todos nós vamos expondo as nossas dores, todos nós vamos expondo aquilo que nos custa. Não vamos ficando magoados. É por isso que quando as pessoas saem da igreja, as pessoas elas não entenderam o Evangelho. Porque as pessoas não saem da igreja chateadas com Deus. As pessoas saem chateadas com os crentes. Mas as pessoas não entenderam o Evangelho. As pessoas que vão embora por causa dos crentes de uma igreja, elas nunca entenderam o Evangelho. Elas nunca entenderam o Evangelho. Eu vim para a igreja porque Jesus me chamou, e eu estou na igreja porque eu quero que Jesus viva mais em mim e em vocês. E eu quero porque eu sei que nós temos uma influência, temos que ter uma influência espiritual na vida dos outros. Porque o que Jesus disse, ide e fazei discípulos em meu nome. Como disse a Pedro, e é um princípio para nós, apacentai as minhas ovelhas. Temos de cuidar uns dos outros. Temos essa missão. É por isso que muitas vezes quando Deus chama pastores, e se Deus chamar pastores aqui no meio da igreja, nunca se sabe, né? Vocês têm de perceber que ser pastor é tu perceberes que tu vais pensar em todos e poucos vão pensar em ti. É tu perceberes que tu vais querer o melhor para todos e toda a gente vai pensar primeiro em si. As pessoas sempre vão pensar primeiro no seu conforto. Mas eu há muitos anos tive um pastor reformado que me ensinou valentes lições na vida. Valentes lições. E coisas que eu ainda hoje, eu vejo e eu digo assim, olha, Senhor, obrigado, Senhor, porque ainda guardei estas lições. Eu sou incapaz, por exemplo, hoje fomos comprar o ar-condicionado. Não é? Eu não tenho ar-condicionado em casa. Eu sou incapaz de estar bem em casa, ter do melhor em casa, mas a minha igreja estar no pior. Fui ensinado assim. O que eu tenho de bom é para os meus irmãos também, mas eu fui ensinado assim. O que é meu é dos meus irmãos. Eu fui ensinado assim. A minha figueira é para os outros irem lá tirar o fruto. Eu não vou sentir confortável. Porque nós cuidamos, nós não estamos... Se for preciso, estou no bem bom e os outros estão lá
Que raio de justiça! Que raio de justiça! Não, Senhor, se eu souber, eu quero ajudar. Se eu puder minimizar, não posso às vezes resolver o problema de toda a gente, mas se eu puder minimizar alguma coisa, eu vou estar cá. Que haja conforto para os meus irmãos. Que haja prosperidade para eles também. Às vezes não conseguimos dar tudo, mas que o nosso coração esteja um coração de dar. Ser a figueira que dá fruto tem que ter esse coração. Então, temos recebido muito e Deus espera a resposta. Segundo ponto, a frustração divina. Quando a graça é negligenciada. O dom da vinha, representado o Deus Pai, busca frutos por 3 anos seguidos. 3 anos. Pode simbolizar o tempo do ministério de Jesus. Tempo suficiente para que Israel ouça, veja milagres e responda. O Pai diz, corta para que não ocupe terra inutilmente. Aqui vemos que a paciência de Deus tem um limite. A paciência de Deus tem um limite. Deus tem mais paciência que nós, mas a dela tem um limite. A paciência de Deus tem um limite. Não se trata de um Deus impaciente, mas de um Deus justo. Ele espera uma transformação real no nosso coração, não apenas de aparência. E isso custa-nos tudo. Custa-nos muitas horas, muitas lágrimas, muitas dores no coração. Custa. Essa transformação custa. Precisamos muitas vezes ser humilhados, muitas vezes ser quebrantados, o nosso orgulho, em que nós podemos dizer, já não sou eu, é o Senhor Jesus. Por isso, Mateus 7:21 diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, nós estamos a viver tempos dessa graça, nós estamos a viver tempos. O Deus não fica à espera eternamente pela tua mudança. Há um tempo em que a porta fecha. E eu posso dizer isso, ao longo da minha vida eu já vi gente que Deus tinha grandes propósitos para a sua vida, mas por causa do seu orgulho, dos seus sonhos próprios, da sua ganância, do seu desejo por ter mais nesta vida, eles frustraram-se. Mas as pessoas são infelizes. Não. Eles criaram outras formas de abafar. Porque as pessoas se entopem de bens, as pessoas se entopem de prazeres, as pessoas se entopem para abafar a dor. Porque entenda uma coisa, na vida nós temos 2 dores. Há a dor do cristão e há a dor do não cristão. Tu escolhes qual é a dor que tu queres ter. Há a dor do cristão e há a dor do não cristão. A dor do não cristão, do cristão, eu não sei se vocês têm como eu, mas é do tipo assim. A dor do cristão é assim, tu escolheste viver para o Senhor. Tu desfrutas da vida, mas dentro de ti, porque a carne sempre está cá, tu sempre tens há uma tensão. Porque tu muitas vezes dizes assim, eu estou bem, eu estou em paz. Mas às vezes parece que o mundo parece estar mais contente e alegre do que eu. Mas eu estou bem. Mas às vezes eu vejo o mundo, parece que eles estão a desfrutar mais da vida do que eu. Será que eu também... é aquela coisa. Não é? Quem nunca experimentou, eu como já experimentei a alegria do mundo, e sei como ela é, já não tenho interesse. Às vezes é giro ver-vos, parece que está tudo bem, porque para mim é incrível ver uma pessoa, lá está, as pessoas a festejarem, a viver, tipo, a beberem, não sei o quê, quando a vida deles é uma miséria. O casamento é uma miséria, divórcios, mas eles estão todos contentes. Mas nós estamos a ver um momento da vida deles. E nós ficamos, aqueles festivais de música, todos lá, são todos amigos, e eu depois, se calhar, vou à igreja, e tipo, se calhar estão-me a julgar, e ninguém se julga, toda a gente é feliz e contente. E eu...
A dor de sentir que achamos que a alegria dos outros é melhor que a nossa. Ficamos curiosos e há uma dor, há uma pergunta. Se calhar, se eu também for curtir a minha vida, se calhar eu estou aqui. Só que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós entendemos que a nossa alegria é diferente da alegria do mundo. A nossa paz é diferente da paz do mundo. Porque o mundo, eles vivem assim, aproveita a vida porque a vida é curta. A vida vai acabar. E um cristão, não, a vida... meu amigo. Isto é só o pontinha da pontinha, meu amigo. Eu vou viver por toda a eternidade. É a nossa fé. É a minha fé. Então, cuidado. Eu alegro-me, não preciso do álcool, não preciso da droga. A minha alegria é estar com irmãos, é estar com a minha família, com os meus filhos, é ver as pessoas com respeito, com educação, construímos um lugar melhor, uma comunidade melhor, onde não há crimes, não há assaltos, não há violações, onde as crianças não são abusadas, onde não há tráfico humano, onde não há criminalidade. Isso é a minha alegria. Onde eu influencio crianças, influenciamos as pessoas a fazer o bem, a cuidarmos uns dos outros, a trabalharmos, a não roubarmos. Essa é a alegria do cristão. O não cristão, ele tem outra dor. Que é que ele fica assim, eu estou a viver a vida, mas quando chego a casa eu fico num vazio enorme no coração. A minha vida parece uma montanha russa, ora estou bem, ora estou mal. E isto é um não cristão. É assim, mas eu sou cristão e vivo assim. É porque se calhar não és cristão. A nossa montanha russa não é só que o cristão de convertido, ele sabe que os dias maus são tão bons como os dias lá em cima. Porque no vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Então quando o cristão vai, ele diz assim, Senhor, agarra-te que vamos agora. E estamos lá, isto já está a doer, e o Senhor, bora, aguenta mais um bocadinho, bora, deixa de ser menino, bora. Vamos subir outra vez. E olha agora. E nós aprendemos a desfrutar dos momentos. E nós olhamos para os nossos vales da sombra da morte, o cristão, e pensa assim, o que eu aprendi ali, Deus é tão bom. O problema é que aquele que não é cristão, ele quando entra num vale, ele sai de lá pior. A minha vida não presta. E vai-se agarrar mais um vício, mais uma oportunidade de abafar, mais um relacionamento, sexo, drogas, álcool. E ele começa a abafar. E depois ele olha para aquele cristão, puxa, a vida deu tantas cambalhotas, mas ele está ali de pé. Mas eu nunca ouvi assim em grandes festas, como é que ele aguenta? Há uns tempos estava com os clientes e partilhei o meu testemunho com eles. Partilhei o meu passado, estava a partilhar o meu passado, não tinha ainda falado de Deus. Partilhei a minha infância, passei isto. E eles assim, então, mas você parece uma pessoa tão lúcida, tão serena, parece uma pessoa que tem a sua vida tão resolvida, como é que você passou por isso tudo e continua a lutar? E eu, porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque eu tenho aquele que nos dá força para tudo. E eles, você é crente. Não, eu não sou crente. Eu sou de Jesus. É Jesus que está em mim. É Ele que me dá força. É Ele que me faz acordar de manhã. É Ele que me ajuda a levantar e a dizer, mais um dia, Tiago, força, estou contigo, bora lá, vamos lá à luta. É Ele, porque eu me rendi a Ele. E a pessoa, ou seja, e a pessoa, mas você tem vícios? Não tenho vícios, não tenho nada, não tenho bengalas. Minha bengala é Jesus. Minha bengala não, minha cadeira de rodas, que é um empurro. Então nós entendemos que existe uma transformação na nossa vida que tem de ser feita. Ela é constante, todo o tempo. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, se eu era assim, não quero ser mais. Senhor, não quero ser mais. Senhor, ajuda-me a transformar. Terceiro ponto
a intercessão do viticultor, a paciência da graça. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu as escave e as esterque. O viticultor representa Jesus, que intercede por nós, que pede mais tempo, que cultiva, que aduba, ou seja, que trabalha pacientemente o nosso coração. Ele diz: se der fruto ficará, senão depois mandarás cortar. Jesus, ele não cancela a expectativa de fruto. Jesus diz: mais uma chance, Senhor, mais uma chance, Senhor. E nós estamos a viver esse tempo de escavar, de adubo, em que Deus despeja a sua graça na nossa vida, mas nós somos arrogantes, negligentes com a nossa fé. Nós somos negligentes. Nós não queremos uma igreja para servir, queremos uma igreja para nos fazer sentir bem, e isso está tudo errado. Nós queremos uma igreja para nos fazer sentir bem, e isso está tudo errado. Hoje em dia é tão difícil, as pessoas querem uma igreja que lhes apresente os recursos e os serviços todos prontos a utilizar. É um pronto a servir, pronto a degustar. As pessoas não querem construir nada, as pessoas não querem ter trabalho para nada, as pessoas não querem construir algo. É tudo pronto. As pessoas não querem trabalhar para ver o fruto crescer, as pessoas querem coisas fáceis na hora, que não dê muito trabalho, que não vos pese nada, que não custe nada. Eu já tive pessoas à minha frente que eu disse, a pessoa está na igreja, eu disse: olha, já estás na igreja há 6 meses, não queres servir, não queres fazer nada. Não quero, eu só quero entrar e sair. Mas porquê? Porque não, eu só quero mesmo isto, é a minha relação com Deus, eu entro e saio, está tudo bem. Mas já te converteste? Já me converti há muitos anos. Já sei a Bíblia toda, estudei tudo. Eu, não te converteste ainda. Falta uma coisa. E eu o quê? Vai vendo tu e segue o Senhor Jesus. E eu fico a olhar para mim, é verdade. Conhece a Bíblia, vais à igreja, mas não serves, então vai, entrega tudo ao Senhor e segue o Senhor. Tens muitas coisas. É como hoje, quando eu ouço crentes, eu agora só me dou com as pessoas que acrescentam algo à minha vida. Toda a gente vai acrescentar algo à tua vida, nem que seja um mau exemplo para tu não seguires. Abre a porta. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor usar-te para trabalhar os outros, para moldar os outros. Tu intercedes por alguém? Tu intercedes pela vida de alguém? Senhor, por favor. Há gente que eles estão a desperdiçar tempo e o Senhor vai meter a mão neles. É triste. Nós vemos muita gente a se perder. Muita gente por este mundo fora. Muito lugar, muita gente que não ama o Senhor. E depois usam-se desculpas. Mas eu não consigo. Mas eu não sei o quê. Estamos sempre a usar desculpas. Uma geração sem autoridade, porque uma pessoa que dá desculpas o tempo todo não tem autoridade para nada. Está sempre a encontrar desculpas, sempre a encontrar outros motivos para não dar fruto. Por isso Deus ainda está a escavar no nosso sol. Ele nos está a dar mais uma estação para darmos frutos. Mas Ele espera resultado na nossa vida. Um resultado de entrega. Um resultado de vida. Por isso, Deus espera frutos. Podes pôr aí no outro ponto. Qual é o fruto que o Senhor espera? Qual é o menino que me consegue dizer? Qual é o primeiro fruto? Maçã? É maçã. Qual é o primeiro fruto? Vê se vocês estão atentos. Qual é o primeiro fruto? A outra está a dormir. Qual é o primeiro fruto que Deus espera? Espera frutos de quê? Primeiro. Quem sabe? Quem souber ganha um... Então, ninguém sabe?
Qual é o primeiro? Arrependimento de quê? Real. Então vamos cá buscar um fruto, anda cá. Anda cá. Falaste baixinho, tens de ser mais ousada. Tira um. Bora, vai comer. Até desconfiado. Não basta sentir tristeza. É preciso uma transformação, uma conversão de atitudes. Não sermos negligentes. Se há algo que nós temos de mudar, se há algo que nos ajuda a relacionar com os outros, eu mudo. Nós mudamos pelos outros. As pessoas dizem, agora vou mudar pelos outros. Mudamos pelos outros. Nós mudamos pelos outros. Também. Mudamos. Há coisas, às vezes, temos de mudar pelos outros. Sim, também. Mudamos pelo Senhor. Mas temos de mudar. Temos de nos ajudar uns aos outros. Temos de ter um arrependimento genuíno com o Senhor, uma vida transformada. Segundo, qual é o segundo fruto? Segundo fruto. Santidade visível. Boa, pode vir aqui. Uma vida separada para Deus, que se expressa em escolhas. São as escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos. A santidade tem a ver com isto, com as escolhas que nós fazemos. Escolhemos o que é mais santo para a nossa vida, aquilo que é melhor para a nossa vida. Nós olhamos às vezes e dizemos assim, não, mas eu quero estar perto do Senhor. Eu quero estar perto dos meus irmãos. Eu quero ser transformado. Então nós fazemos escolhas mediante a vida que nós queremos com o Senhor. Qual é o terceiro fruto? Boa! Muito bem! Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Está em Gálatas 5, 22. Então, amor ao próximo. Fruto, nós cuidamos uns dos outros. Nós queremos criar bom ambiente com os outros. Queremos que os outros sintam-se amados. Cada um de nós tem uma forma diferente de apresentar amor. Uns são mais carinhosos, outros são mais de serviço, são mais de ajudar. Mas apresentamos amor. Olha, é a minha forma de te amar. É a forma de amarmos uns aos outros. Então tenhamos esse fruto na nossa vida. Quarto fruto. Boa, Clara. Bora. Não é? Depois vai dizer o outro. Obediência voluntária. Fé sem obras é morta. Temos uma obediência voluntária. Nós nos dispomos a servir. Somos voluntários a obedecer. Não, Senhor, estou cá, o que é preciso fazer? Bora lá. São frutos, estou apto, estou mais cedo, estou horas, bora, vou dar o meu melhor. Estou disponível, entrego a minha vida, entrego o meu coração. Bora, Senhor. Eu quero ser obediente ao Senhor. E às vezes dizemos assim, mas o Senhor não me mandou fazer isso. Não, mas o irmão está a pedir. Então o irmão pede, como diz o Senhor, coloquem os outros em primeiro lugar. Bora. É verdade isto. Mas eu quero ficar a descansar. Descansas depois, quando morreres. Tens toda a eternidade. Toda a eternidade. Vocês têm de chegar aqui ao ponto da vida, que acho que é o ponto que eu estou, em que eu já estou assim, Maranata, Senhor, volta. Mas enquanto o Senhor não voltar, eu estou tipo, bora, vamos mais, puxa mais. Mas estou mesmo àquele ponto assim, e vai chegar aquele dia em que o Senhor vai voltar e eu assim, puxa, Senhor, tanto tempo, pá. Mas não cansa. Cansa um banho, uma soneca, bora. Estamos em guerra. Em tempos de guerra, não se descansa. Bora, estamos disponíveis para o Senhor. A nossa cabeça quando está sem ocupação, como se diz, cabeça vazia, oficina do diabo, não é? Ocupa com sonhos. Eu estou às vezes sentado, estou a pensar assim coisas. Não, há bocadinho, quem estava a dar uma ideia ali, vou fazer um vídeo, vou pôr na internet com o Duarte e com o Francisco, fazer um vídeo muito fixe, pá. Estava já a pensar, eu assim, vou fazer um vídeo evangelístico, meu, para pôr na internet, vamos fazer um vídeo aí, uma cena de categoria. Para ir a pensar, Senhor, o que é que eu posso fazer mais? Bora!
Mas depois fica assim, epá, mas está-me a doer aqui, mas bora. Bora! Começamos a sonhar, o que é que eu posso fazer mais, Senhor? Mas quero ir para casa. Pensa! Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, eu quero fazer, Senhor, o que é que eu posso fazer mais? Ter um coração de uma obediência. O Senhor diz-me, se eu não souber, vou perguntar a alguém, o que é que eu posso fazer? Mas, obviamente, começa pelo mais simples, que é ler a Bíblia, orar, pelo menos isso, não é? Quinto fruto. Multiplicação espiritual. Tem mesmo voz da Amélia. Muito bem, Amélia. Podes? Multiplicação espiritual. Um crente frutífero abençoa os outros com o seu testemunho, com o seu discipulado e com a sua generosidade. Então, ele produz esse fruto. Ele dá testemunho, ele discipula aos outros e a sua generosidade, a sua mão está sempre estendida para ajudar os outros. Então, é o fruto que nós temos. Sabem uma coisa? Acho que os grandes também querem. Não querem? Leva lá um jamborangozinho aí para eles, vá. Distribui, filha. Eles também querem um frutozinho, vá. Ceia dos morangos. Por isso, último último slide, Deus não se contenta com folhas. Mas ele é tão bonito, é um crente tão bonito. Está bem. Mas ele canta tão bem. Mas chega atrasado à igreja, não se envolve em mais nada, não pergunta o que é saber dos irmãos, não tem um coração de serviço. Mas ele é tão boa pessoa, é tão simpático. Pois, é uma árvore só de folhas. Não tem sumo nenhum. Vais lá à procura de uma laranjazinha para fazer um suminho, não tem nada. É seco. Mas ele, toca tão bem. Prega tão bem. Pois, mas não está, é um bicho. Não quer saber de ninguém. Então, ou seja, Deus não se contenta com folhas. Por isso, nós não... Obrigado, estes são para mim, não é? Mas ninguém quer. Como diz em Mateus 21:19, em que há outra passagem, de uma figueira, não numa videira, e que nós lemos o que é que Jesus disse a ela. E vendo uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achando nela senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto em ti. Fruto de ti. Deus não está à procura da aparência religiosa, Ele quer frutos. Não vale a pena tu estudares a Bíblia, seres um teólogo, mas não produzes frutos. Nada disso interessa. Frutos. Frutos. O Senhor quer frutos. Por isso que a nossa oração seja uma oração de reconhecer que temos vivido tempo de folhas, mas de poucos frutos. Pedimos ao Senhor que escave o nosso coração e remova tudo o que impede o crescimento. Pedimos que Ele adube a nossa vida com a palavra, com a graça, e que Ele nos ajude a frutificar para Ele em amor, santidade, obediência e serviço. E que nós possamos dizer: Senhor, eu não quero ocupar um espaço nesta terra sem propósito. Eu não quero ocupar espaço nesta terra sem propósito. Eu não quero ser mais um, Senhor. Eu não quero simplesmente vaguear por esta terra, por esta vida, sem um propósito maior do que a minha própria vida. Porque o Senhor é connosco mediante o propósito pelo qual nós vivemos. Então não caminhes só por caminhar, caminha com um propósito. Entrega a tua vida pelo Senhor. Não queiras ganhar a tua vida, mas perde-a para o Senhor. Eu perco, Senhor, para que tu a ganhes. Porque o Senhor diz que aquele que perder por minha causa, esse a ganhará. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Amém. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, e entrego, Senhor, a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos.
Pai, eu oro e te peço, Pai, Senhor, para que tu cuides da nossa videira. Deus, aqueles, Senhor, Deus, que não estão a dar fruto, Senhor, que tu possas ajudar e que tu possas podar mais. Deus, aqueles que estão a dar pouco, também possas podar para que dê mais fruto. E aqueles que estão a dar muito fruto, continua, Senhor, a fazer cair sobre eles bênção. Deus, e que possas podar nas áreas em que eles ainda podem dar mais. Que nós nunca paremos de procurar dar fruto, Senhor. Porque tudo o que fazemos é para a Tua glória, Senhor. Para a entrega a Ti, Senhor. Para que o nosso coração seja Teu, Pai. Por isso eu oro por cada um que está aqui hoje, Senhor. Eu oro para que Tu possas renovar a fé. Para que possamos ser árvores que dão fruto, que perseveram, Senhor. Mesmo os dias maus, mesmo os dias bons. Que nunca paremos de dar fruto, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.